transformação. Deus é Deus de milagre. Amém? Deus é Deus que fala e Ele cumpre e Ele mantém você vivo para que a promessa dele vingue na sua vida. Amém? Assim como foi lá no deserto. 1 Coríntios 16, 9. 1 Coríntios 16, 9. Coloca aí na tela. Porque uma porta grande, diga comigo, uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Amém? Então, nesse tempo todo, desses elaboração de projetos, todos esses projetos voltados para o povo, não para mim, mas projetos voltados para o povo, em função de ajudar o povo. Eu tenho um projeto infantil de crianças da rua, crianças que não têm o benefício da família, assim como eu não tive. Amém? Eu vivi no meio de uma família. Minha família era uma família bastante complicada. E eu nasci no meio de uma família complicadíssima. E graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu ouvi uma mensagem com 10 anos de idade. 10 anos de idade, eu ouvi uma mensagem. E eu olhei para a minha família, para o meu pai, para a foto dos meus avós, e vi a minha família em decadência, a minha família descendo. E eu comecei a analisar a minha família, não é? E eu disse, meu Deus do céu, eu não vejo na minha família uma referência, uma só referência, para que eu possa mudar esse declínio da minha família. Foi quando Deus falou comigo. E foi tão forte o que Deus falou comigo, que eu me levantei um dia e disse, a minha geração, ela será totalmente diferente da geração do meu pai. A minha geração não será uma geração miserável, não será uma geração decadente, não será uma geração doente, mas será uma geração curada, abençoada e transformada pelo poder do Senhor. E dali eu já comecei aos grandes desafios. Foram grandes os desafios, mas diante dos desafios, eu via Deus falando comigo, através de sonhos, através de profetas. E eu, ali tentando sobreviver às duras penas, uma das coisas mais terríveis na vida de uma pessoa é ela não ter uma base familiar. E quantos patriarcas nós vemos nos nossos dias que estão condenando a sua geração? Você anda nas ruas, vê jovens vendendo drogas, abusando de criança e fazendo as piores desgraças. Além de não ter uma base familiar, nós temos um Estado falido em todos os setores, econômico, moral, porque os nossos governantes não são parâmetro moral nem para os filhos deles. Vez por outra você vê um deputado sendo algemado publicamente.
E quando os filhos deles vão para a universidade, diz: olha, o teu pai é um bandido, ladrão. Quando que a maior referência de uma criança, preste atenção, são os seus pais. Para uma criança, o primeiro herói dele ou dela é o pai. Eu conheço muitas pessoas enfermas. Uma das últimas apresentações daquela moça, aquela cantora que morreu com overdose, Amy Winehouse, é isso mesmo? O nome dela? Hã? O nome dela. O primeiro nome é? É isso aí, né? Amy Winehouse, não é isso? Aquela moça, se vocês olhar a última apresentação dela, ela pôs as mãozinhas assim, se abraçando, e pôs o rosto desse jeito. E naquela hora, eu vendo aquela cena, eu vi, faltou pai na vida dessa moça. E quando eu fui para a história dela, faltou realmente pai. O pai dela usava ela para ganhar dinheiro. E ela caiu na mão de um bandido, drogado, cara terrível. E foi-se uma das maiores cantoras do mundo. Por falta de paternidade. Por falta de um pai, por falta de uma base familiar. E nós estamos vendo as crianças se perdendo. E no tempo oportuno, Deus nos deu um projeto, aquele projeto de 20 anos, pelo amor de Deus, 30 anos atrás. Hoje nós já estamos delineando esse projeto. Eu fiquei numa felicidade tão grande quando eu fui fazer uma visita para Tatiane, e ela disse: pastor, aquele projeto já está todo, o esqueleto já está pronto. E nós vamos fazer um projeto de uma nova geração. Nós vamos pegar essas crianças, vamos chegar no pai e dizer: olha, ou o senhor pode mandar ela para a escolinha ou dar ela para mim. É isso que eu quero fazer. Fazer que nem a Madre Teresa de Calcutá, quando numa conferência, ela estava numa conferência, e estava lá presidente de alguns países, isso na ONU, estava lá George Bush, ex-presidente dos Estados Unidos, e eles estavam tratando de uma matéria que está sendo tratada no Brasil agora, sobre aborto. Sobre aborto. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Preste atenção. Quando um homem se une a uma mulher no sexo, e a espermatozoide do homem, preste bem atenção nisso, ela atinge o óvulo da mulher, atingiu o óvulo ali, preste atenção, atingiu o óvulo, quando ela atinge o óvulo, a espermatozoide, vem uma efusão espiritual. E a única distância daquele momento para hoje é a distância física, biológica. Só isso. O aborto, mesmo que na semente, é um assassinato diante de Deus. Não se iluda. 22 semanas, 10 semanas, você matou. Você é um assassino. Madre Teresa de Calcutá, quando foi a vez dela falar, ali estavam defendendo o aborto. Quando foi a vez dela falar, ele disse: mulheres americanas, se vocês vão abortar, por favor, entregue os seus filhos para mim. Eu cuido deles. E eu quero um dia dizer isso. Mulheres, vocês que querem abortar, dê para mim, que eu cuido deles.
Em nome de Jesus. O meu sonho vai muito longe, vai muito mais do que esse projeto, filho. Vai muito mais, vai muito além. Por isso Deus talvez permitiu para esse tempo, porque haverá uma mudança radical nesse ministério, nessa igreja, e o nome do Senhor será glorificado. E esse verso diz: uma grande porta e eficaz se abriu, mas são muitos os inimigos. Não são poucos os inimigos que vai tentar abortar esse projeto, que vai tentar abortar muitos projetos desse ministério. Mas a minha Bíblia diz que a vitória é nossa. A vitória é nossa. A vitória de Cristo, a vitória da igreja, a vitória é sua, meu irmão. Se você estiver inserido dentro desse ministério, você vai crescer, o nome do Senhor vai ser glorificado, e eu já vejo uma grande porta diante de você se abrindo. Mas tome cuidado, porque quando Paulo diz a porta se abriu, os inimigos estão lá. Mas para quê, pastor? Para frustrar o projeto, para tentar demover, para tentar destruir. É o que nós estamos vendo no Brasil. Tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que é belo. Veja os monumentos que tinha nesse país. Eu viajei quase o Brasil inteiro fazendo conferência. Eu vi monumentos maravilhosos. Eu vi universidades bonitas nascendo nesse país. Mas hoje você viaja pelo país, está tudo pinchado. A esquerda maldita pinchando os monumentos, destruindo a cultura do nosso país e a cultura do mundo. Estive nos Estados Unidos, na Califórnia, e você vê coisas terríveis acontecendo lá, acontecendo aqui no Brasil e em muitos lugares do mundo. O belo está sendo destruído. Moças lindas e maravilhosas que hoje estão mercadejando seus corpos por aí, servindo como depósito de espermatozoide nas mãos de malandro. Moças lindas que poderia ser uma doutora, que poderia ser uma bênção tremenda nas mãos de Deus. Jovens que tinham tudo, homens que tinham tudo para mudar a nação, talentosos que morreram, enterraram o talento por conta de uma falsa religião, porque o que está matando mais hoje são as religiões. Hoje o lugar, muitos inscritos nós vemos aí. Hoje um dia desse eu li uma matéria que diz que um dos piores lugares para se viver está sendo dentro de casa, para as crianças. Mães brigando com o marido, é uma briga terrível. Os maus testemunhos, divórcio, criança para um lado, criança para o outro, marido para um lado, marido para o outro, 10 casamentos, 15 casamentos, que hoje é fácil fazer isso. Mas não sabem esses que a Bíblia diz que tudo que semear, tudo que a semeadura é livre, mas a colheita é certa. Pode semear do jeito que você quiser, mas a colheita é certa. Porque existe um juiz que é maior do que todos os juízes. Hoje se compra sentenças para todo lado. Mas ninguém vai comprar sentença de Deus. A justiça de Deus, ela virá sobre toda a terra. Amém? Uma porta grande e eficaz, Paulo disse, se me abriu. Mas os inimigos são grandes. Veja quando você quer fazer o bem, quantos inimigos se apresentam. Veja quando você está feliz, parece que, né?
Vem uma coisa para tentar estragar a sua felicidade. Né? Você ri o dia inteiro. Puxa vida, que felicidade hoje que eu estou. No dia seguinte, vem alguém querendo desmanchar a tua alegria. Aqui tem um texto que diz o seguinte. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 20 e 21 diz o seguinte. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém? Eu vou trabalhar nesse texto no final, mas eu quero deixar que ele seja gravado na sua vida. Eu estava vendo uma matéria esses dias que nunca houve eleição de governo como está sendo em 2024. Está havendo uma mudança radical. E eleições em todo o mundo. Nunca houve na história do mundo tanta eleição como está acontecendo agora. A Europa está dando uma guinada para a direita, porque a esquerda decepcionou todo mundo. Está dando uma guinada para a direita. Os Estados Unidos está dando uma guinada agora para a direita. E logo, logo, se Deus quiser, o Brasil vem. O nome do Senhor será glorificado nesta nação. Eu acredito que Deus irá mudar essa nação. Como eu acredito que Deus vai mudar a sua vida. Amém? Olhe para o seu irmão e diga: eu profetizo que logo, logo, Deus vai mudar a sua vida para melhor. Se você crê, aplauda o Senhor nessa noite. Agora preste atenção. Como está havendo tanta eleição no mundo, está havendo também mudança de pastores. Mudança de pastores. Muitos pastores, preste atenção nisso. Bandidos, mercenários. Deus está arrancando dos cultos. Bandido tem em todo lugar, sim ou não? Toda instituição tem bandido. Tem pessoas boas e pessoas ruins. Mas na igreja não pode ter. Não pode existir mercenário. Se eu conheço um pastor mercenário e bater de frente comigo, ele tá ruim. E tem muita gente que sabe a maneira que eu penso. Não vem até mim. E se vem, vem de maneira sutil. Porque eu não aceito de maneira nenhuma. Porque nós temos que ter a vida resolvida. Amém? O homem inteligente, ele aprende a viver com pouco. Ele não precisa, pôr a carroça na frente dos bois. Ele tem que ter têmpera, equilíbrio. Ele tem que estar resolvido no casamento dele. Ele tem que estar resolvido nas finanças dele. Ele tem que estar resolvido com a família dele. Ele tem que ser exemplo. O exemplo arrasta. Então ele tem que ser exemplo. E essa igreja nasceu para resolver vidas.
As vidas que entram por essa porta e não estão resolvidas, vão se resolver. Amém? Olha aí, 2 casais felizes. Entrei na casa faz 4 meses, foi 3 meses, 4 meses, entramos lá para resolver. E eles estão felizes por ter suas vidas resolvidas. Amém? Quando eu entrei lá, eu não via tanta felicidade. Eu não vi o rosto, não é, dessa família, aquele rosto bonito, que brilha. Mas hoje eu estou vendo rostos agraciado, blindado, pintado pelo Espírito Santo. Então, um rosto que reflete, que tem o Espírito Santo, reflete, fica bonito, a pessoa fica bonito. O ímpio, quando morre, você olha para o caixão, você vê aquela cara terrível, né? Você olha para o ímpio, o cara ruim quando morre. Presta atenção nisso. Se um parente seu morrer e for ruim, vai lá no velório e olha para a cara dele. É uma cara murcha, uma cara ruim. Mas quando um crente cheio do Espírito Santo, eu não digo alguns crentes, eu digo crente cheio de Deus, o rosto brilha no caixão. Isso denota que ele entrou para a glória, pelas mãos de um anjo. Amém? Amém? Graças a Deus. Então, queridos, vai haver uma mudança radical. Esses dias Deus falou comigo, e como o profeta disse aqui, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Então o profeta está dizendo aqui, quem tem Jesus, quem tem Deus, está seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então Deus vem nesses meses usando muito profeta para falar comigo. Ainda sexta-feira, eu saio de uma conferência em São Paulo e o trânsito estava em Guarulhos numa conferência. E o trânsito estava terrível ali na Via Dutra, naquela parte ali de Guarulhos, ali onde era a Olivete, até a Vila Maria, estava um trânsito violento. Eu falei, não vou pegar esse trânsito. Eu vou entrar na Vila Maria, foi a vila que eu fui criado em São Paulo. Tenho muitos amigos lá. Eu vou entrar na Vila Maria, vou comer um lanche, eu estava com fome, vou comer um lanche. Aí resolvi passar na igreja do pastor Jacques, que foi um amigo meu, de longas datas. E falando de amigo meu, eu não posso esquecer, por isso que eu já vou pegar isso aqui agora. Quem gosta de ler aqui? Lê. Quem gosta de ler? Lê. Ninguém gosta de ler? Só 3 pessoas gostam de ler? Então vem cá rapidamente. Quem vai ler? Quem vai ler? Eu vou dar um livro para você. Só quem lê. Se você não for ler, não levanta, pelo amor de Deus. Eu quero que você leia. Se você não for ler, não precisa levantar. Seja honesto. Diga, eu não leio, não gosto de ler. Então, beleza. Então você vai tomar um livro aqui. Esse livro, cadê o obreiro aqui que vem aqui? Dá um livro aqui para cada um. Quantas pessoas são? Esse livro aqui é a biografia de um dos maiores amigos meus, pastor Jacques, um dos homens mais cheios do Espírito Santo que eu conheci. Você que está com vergonha, fique no lugar, porque vergonhoso também, né, não é abençoado. Se você é vergonhoso, mas eu gosto de ler, mas estou com vergonha de ler, então perdeu a benção. Tem mais aqui? Ele colocou meu nome nesse livro aí. Não li ainda, porque eu trouxe ele essa semana. Amém? Mas é para ler. Então eu estive lá, na sexta-feira. Olha aí, apareceu leitores de todo lado agora. Você vê, estava tudo com vergonha.
Eu acho que ele me pôs nesse livro aí. Depois vocês leem aí, eu acho que eu devo estar aí nesse livro. Porque eu faço parte da biografia dele. Bom, e quando chegou lá, eu cheguei, a igreja dele tinha culto lá. Eu falei, que bom, eu vou ficar no culto, né? E aí ele já me levou lá para dentro, já cafezinho. Aí eu conheço os obreiros dele e tal. Já chamou para me fazer um trabalho lá, agora em setembro. Foi uma festa, foi uma benção. E eu saí de lá com 2 recados de Deus. Amém? E Deus falou comigo. E tudo o que está acontecendo e vai acontecer nessa igreja já está tudo profetizado. Terça-feira eu vou ter uma reunião com todos os meus obreiros aqui. Só os obreiros aqui. E vai haver uma mudança de paradigma dentro desse ministério. E a partir daí, se você realmente é parte dessa igreja, você é igreja. Porque tem pessoas que vai no culto da igreja, não é? Mas tem pessoas que é igreja. Eu sou igreja. E tem pessoas que ele simplesmente está na igreja, mas ele não é igreja. Porque quem é igreja participa da vida da igreja. Amém? Ajuda o seu pastor, auxilia nas demandas da igreja, auxilia nos projetos da igreja. Porque nós fomos chamados para abençoar pessoas. Amém? O ministério de Jesus foi esse. O ministério de Jesus, desde pequeno, o ministério dele era de abençoar. Amém? Ele se tornou líder. A liderança de Cristo estava em ajudar pessoas. Então, quando a pessoa é igreja, ela está ali junto com o pastor, nas orações, amém? No meio das pessoas, abençoando, visitando, transformando vidas pelo Espírito Santo. E Deus abençoando os seus ministérios e a sua vida. Um provérbio que diz, quem não trabalha, dá trabalho. Não é? Ou atrapalha. Então nós quero contar com o corpo de obreiros abençoados, que é a igreja. Amém? Porque Deus está tirando os Saús, está levantando os Davi. Amém? E diga, eu sou um Davi. Quem pode dizer isso, diga, eu sou um Davi. Em nome de Jesus. Diga, uma porta da qual Deus falou está se abrindo na minha frente. Diga, Deus está falando comigo. Está usando o profeta para falar comigo. Diga, uma porta grande e eficaz na minha frente foi aberta. E eu vou enfrentar os inimigos e vou vencê-los. Diga, a vitória está garantida. Porque, olhe para o seu irmão, diga, agindo Deus, quem impedirá? Apocalipse, isso é para confirmar. Apocalipse 3:8 diz, eu sei as tuas obras. Olhe para o seu irmão e diga, Deus sabe o que você faz, irmão. Deus sabe quem é você. Diga de dia e de noite. Diga, Deus sabe das tuas obras. Olha aqui, o texto diz assim,
Eu sei as tuas obras. E eis que diante de ti pus uma porta aberta. Digo, o único que pode fechar essa porta sou eu mesmo. Eu sei as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta. Ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Para esses, a porta já está aberta. Amém? A minha oração sempre foi essa. Senhor, eu sou pequeno, não sou nada. Né? De vez em quando eu me equivoco em alguma coisa. Mas eu nunca neguei o teu nome. Eu nunca neguei o teu nome. Então o Senhor está dizendo, você teve pouca força. O importante não foi a sua pouca força. O importante é que você não negou o meu nome. Isso tem sido anos de oração. Na minha vida, está na hora de nós enfrentarmos todos os inimigos que estão diante dessa porta, para que possamos passar por ela cantando e dando glórias ao nome do Senhor. Posso ouvir um amém? Diga, está na hora de nós enfrentarmos todos os adversários, internos e externos, porque às vezes nós somos o ladrão da nossa bênção. Amém? Fazemos coisas que Deus não se agrada e nós roubamos a nossa bênção. Então está na hora de nós destruirmos o inimigo externo e interno, para que Deus possa derramar a bênção sem medida, e as potestades e os principados cairão diante de você, em nome de Jesus. E grandes coisas Deus vai fazer na sua vida e nesse ministério. Eu creio. A profecia que eu recebi na sexta-feira, agora, o profeta olhou para mim e disse, pastor, aqueles projetos vão se cumprir. Eu estou contigo. E tu não pense que eu vou tirar você da terra agora. Eu disse, glória a Deus. Eu não quero ir para o céu agora. Não quero. Tenho orado a Deus dizendo, eu não quero. Céu para mim é lugar de descanso. E eu quero trabalho. Quem quer descansar aqui, levante a mão. Quer ir para o céu? Se quiser, eu já encomendo agora. Já peço para Deus te levar agora. Se você quer ir, por livre e espontânea vontade, eu recomendo você. A gente faz uma oração aqui e amanhã o caixão sai. Mas quem quer viver, dê um aplauso ao Senhor agora. Quem quer vida e vida em abundância, levante a sua mão e dê glória a Deus. Então, além de vida, a porta está aberta diante de você, mas não se acovarde, não corra, não fuja dos inimigos, vença todos eles. Uma frase de Abraham Lincoln que me levantou, eu estava com 13 anos de idade, e eu estava triste um dia, e ver essa frase, os medrosos não chegam a sair, os fracos morrem no caminho. Eu não sou medroso e nem fraco, amém? E por isso eu vou romper em nome daquele que vive e que reina para a eternidade, amém? E hoje eu profetizo na sua vida, como profeta do céu, eu profetizo vida, eu profetizo que essa porta já está aberta diante de você. Você vai passar por ela cantando e glorificando. Deus me faz profeta. Credes nos profetas do Senhor e prosperarei. Hoje Deus aqui me faz profeta da prosperidade na sua vida. E se você crê,
Eu acho que você não tinha que estar sentado. Você tinha que levantar e dar um brado de júbilo ao Senhor. Diga, Senhor, eu recebi da boca de um profeta a prosperidade do Senhor sobre a minha vida. Põe a mão na sua cabeça e diz, Pai, eu recebo em nome de Jesus. Tem um portal aberto diante da sua vida. Tem um portal aberto na sua frente. Ninguém pode fechar. Se você entender isso, meu irmão, que está acontecendo hoje e que vai acontecer doravante nesse ministério, você cantaria. Você sai daqui hoje cantando e dando glórias ao Senhor. Amém? Agora tem muitas coisas que você precisa entender. Você tem que guardar a sua palavra. Você tem que ter uma vida boa diante de Deus. Caráter. Amém? Você tem que ter uma vida distinta. Você tem que ter uma língua afiada para falar das coisas de Deus e não para falar do teu irmão. Ter uma vida santa, não é? Uma vida que não estrague a vida de ninguém. Que a Bíblia diz que sete coisas aborrece ao Senhor. Mas 6 coisas aborrece ao Senhor. E a 7ª, a minha alma abomina, disse Deus. Não seja abominado por Deus. Olha, quando uma pessoa vem fazer fofoca de alguém para mim, olha o que eu faço. Eu tenho meu colega aqui, Pedrão. Isso aqui é o como chama lá, o mais velho lá do tribunal? Como chama lá? Hã? Esqueci agora. Esqueci. Depois eu vou lembrar. Esse meu velhinho aqui, ele está comigo. Quantos anos está comigo, filho? Está 27, 28 anos por aí. A mulher sabe mais, elas decoram tudo. Pior que elas decoram o que a gente faz melhor. Já faz 30 anos, né? 30 anos. 30 anos está comigo. 30 anos, 3 décadas. Digamos, esse homem aqui sempre me honrou. Se tem uma coluna nesse templo aqui, é esse homem. Os demais são bênçãos, mas esse homem é coluna, forte. Está 30 anos comigo. Digamos que esse homem vai falar mal de mim. Quem está comigo há mais anos aqui? Anos. Jesus dos crentes. Digamos que ele vai falar mal de mim com uma pessoa. Aí o que você vai perguntar para ele? Aí você pergunta para ele assim, que ele vai falar mal de mim para você. Digamos. Aí qual é a pergunta que você vai fazer para ele? Diga. Você fala mal de mim? Você escutou? Escutou não? Digamos que o Pedrão vai falar mal para você. O que você vai perguntar para ele? Qual é a resposta que você vai dar? Eu vou falar que eu não quero saber. Quer saber? É válido. Mas eu falaria o seguinte: quantos anos você anda com ele? Você está falando mal de um cara que você anda 30 anos com ele. Então quem é que palavra que eu vou usar? Quem é o louco, maluco? É você ou é ele? Você vai andar com um maluco durante 30 anos? Você vai andar com uma pessoa que não vale nada durante 30 anos? Quem é tolo aí? Aplauda o Senhor. Aí chegou uma mulher para o Renê Terra Nova e disse: o meu marido é um... Olha, o senhor não conhece o meu marido.
O meu marido não vale nada, pastor. Aí o pastor falou assim, peraí. Esse menininho aí é filho de quem? Do meu marido. Esse outro, do meu marido. E esse outro menorzinho aí, do meu marido. E esse que está na sua barriga, do meu marido. Já pensou se esse cara fosse ruim? Você está entendendo, irmão? Como é que são as coisas? Isso acontece nas manicures, né? Vai fazer a unha, já deixa a vida do marido lá com a manicure, a vida do vizinho. Não consegue fazer a manicure sem... Não é isso, irmão? Acontece no cabeleireiro, na cabeleireira. Começa aquelas histórias mirabolantes. Não é, irmão? Nossa, o cara é ruim. Ela tem 4 filhos, está esperando um. Já pensou se esse cara fosse bom? Sim ou não? Se o cara é ruim, faça só um. Ou se tiver feito, fica com ele. E se não tiver feito, nem faça o primeiro. Porque o cara é ruim. Você quer arruinar mais ainda. O cara é ruim, você está se arruinando. Então, irmão, guarde a sua língua para você guardar a sua bênção. Não há necessidade de falar de ninguém. Amém? Deixe essas coisas para trás. Se você não entender essa mensagem de hoje, você vai ficar para trás. Se você ficar mentindo, você vai ficar para trás. Se você ficar na fofoca, vai ficar para trás. Amém? Agora, se você buscar o Espírito Santo, você vai passar por essa porta, cantando e dando glórias a Deus. Amém? Se você estiver em santidade, você vai passar dando glória a Deus, porque Deus quer fazer uma mudança geral na sua vida. Amém? Deus quer fazer uma mudança na sua conta bancária. Amém, irmãos? Olhe para o seu irmão e diga, Deus vai sacudir a sua conta bancária. Diga, ela não vai ser mais a mesma. Amém? Tem pessoas aqui que vai mudar de casa. Tem pessoas hoje aqui que vai mudar de casa. Tem pessoas aqui hoje que Deus vai mudar o seu guarda-roupa. Diga, uma porta grande e eficaz se abriu e eu vou vencer. Tem pessoas aqui que vai mudar o carro, o seu carro vai mudar. A sua história vai mudar. Amém, irmãos? Agora presta atenção, conta aqui 3 anos. Diga 3 anos. 3 anos. Quem pretende ficar comigo nesse ministério? Em 3 anos. Conta 3 anos. Se você segurar a onda daqui para frente, se você quiser enfrentar os inimigos comigo aqui, 3 anos, nós não vamos estar nessa igreja. Ou ela vai romper para lá. Pode romper para lá? Aí você diz o seguinte, mas tem uma rua do lado. Mas o Big Bom não comprou aquela rua lá? Deus não pode dar essa rua para nós aí? Aí para essa gritaria de carro toda hora. Aí. Os caras desviam por lá. Sim ou não? O poder emana de quem? Através de quem? Aplauda o Senhor. Ou mais fácil, vai romper para o lado de cá. Sabe por quê?
Porque Deus abriu uma porta grande e eficaz diante de vocês. A Bíblia diz que Josafá reuniu o povo e falou com o povo. E o povo foi um com ele. Diga unidade. Diga, essa igreja vai se unir de uma forma tão poderosa que o diabo, se ele sonhar passar na frente dessa igreja, ele vai receber tochas de fogo sobre ele. Posso ouvir um amém? Diga milagres, sinais, prodígios e maravilha vai acontecer nesse lugar. Diga em 3 anos. Diga em 3 anos. A nossa vida vai mudar e vai ser maior a mudança de que todos os dias da minha existência. Diga eu recebo. Eu disse para Deus, estou com 65, não parece, o cara de 30, 65. 5 anos eu faço 70. Dizem aí as más línguas que 70, mas não dá, 70, mas não tem jeito, 70, mas fica difícil. Você só tenta. Mas eu conheço um velhinho de 90 anos que ainda ensina e prega para milhares de pessoas no mundo. E eu vou colar nesse velhinho, pegar a unção dele. Porque quem morre com 100 anos? Quem já morreu? Quem já viu uma pessoa morrer com 100 anos? 100 anos a pessoa não morre, ela acaba. Então eu não quero morrer, eu quero acabar. 100 anos, a pessoa que está cozinhando, ela não morre, ela acaba. Então eu não quero morrer, eu quero acabar. Acabou. Vamos levantar? Amém, irmãos? Terça-feira, Pedro não vai ter célula na casa da irmã. Terça-feira vai ter reunião aqui. Tá bom, dona Maria? Dona Geni? Dona Geni? Ó, tem uma música do Chico Buarque que fala mal da senhora. Diga, tá amarrado, em nome de Jesus. O infeliz que fez uma música aí ruim com o nome da senhora. Mas tá amarrado em nome de Jesus. É, irmão. Vamos levantar. Vamos levantar. Curva a sua cabeça. Vamos para uma canção, bispa. Era. Vamos adorar o Senhor com uma canção. Senhor nosso Deus e Pai, abençoa a tua igreja, os teus filhos. Que a glória